Inferioridade. Estabelecem os homens múltiplas hierarquias, de acordo com as riquezas, de acordo com os cargos e o poder, de acordo com a beleza, até de acordo com as raças. E mesmo aqueles que resistem, que lutam contra as segregações, as humilhações, as explorações entre as pessoas, muitas vezes se mostram marcados pela inferioridade, que entra na cabeça de praticamente todos, afundando a sociedade em complexos, através de pessoas que precisam sempre reafirmar seu valor. Afirmar e reafirmar seu valor. E esse ranço, esse complexo, essa marca que deixamos penetrar na nossa mente pelas programações materialistas, racistas, sexistas, nos retém naquilo que a gente pensa ou quer transformar. Porque aquele que é oprimido por racistas e se deixa dominar por ódios, por vinganças, se torna racista reverso, racista ao contrário. E assim acontece muitas vezes com lutadores por diversas, se não todas as minorias. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 21 e 22, nos dá um conselho muito interessante. Diz ele assim: foste chamado servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo, é de Cristo. Joga Paulo com a servidão material e a servidão espiritual. O aprisionamento material e a disciplina espiritual. Interessante entendermos isso. Os miseráveis têm sempre que buscar condições de viver. E se puderem melhorar, qual o problema? Nenhum. Se puderem melhorar e não se melhorarem, exceto a condição dos grandes avatares, dos grandes homens, João Batista, Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, Sócrates, que buscaram a pobreza, mas sem a miserabilidade, sem maltratarem,
seus corpos, até porque nutriam-se de bem e de luz, nenhum problema há em querer melhorar sua vida. Fora estes, porém, muitos se perturbam por serem pobres. E isso sim é um problema. Seu problema não é a pobreza, mas a perturbação. Até porque muitas vezes se libertam da pobreza, a pobreza sai de suas vidas, mas eles não saem da pobreza, porque ela está nas suas mentes e não nos seus bolsos. Nenhum problema pode haver em você melhorar na matéria, desde que isso não o piore no espírito. Fundamental, porém, termos clareza que fomos chamados, que viemos à Terra, que fomos criados para melhorarmos-nos espiritualmente. Esse é o nosso foco, constante, sem ansiedade, sem culpas, mas sempre mantendo os olhos no horizonte. Precisamos saber que o pobre na matéria pode ser tão feliz espiritualmente quanto o rico. Precisamos saber que o rico em espírito, se isso representar autossuficiência, não conseguirá aceitar o convite de melhoria espiritual da vida. Bem-aventurados, porém, os pobres de espírito, disse Jesus, se isso representar humildade, pois deles é o reino dos céus. Entendamos a importância da humildade, independente da posição e da conta bancária. Compreendamos o veneno da arrogância. E ela pode e é encontrada também em condições miseráveis. E combatamos o bom combate, que é o da autotransformação e da militância pelo amor. Um grande abraço, assim seja, paz e bem.